Olá, pessoal. Então, dando seguimento aqui ao nosso esforço de dividir a responsabilidade do método Super Hero Handler, a gente vai fazer algumas ponderações aqui antes de botar a mão na massa. Primeiro, vamos lembrar que esse método aqui é um handler e no papel de um handler, ele deve ter a responsabilidade de receber as requisições na nossa API e devolver responses para os nossos clientes. O que está acontecendo aqui é que esse método está adotando aqui o papel de um client também, porque ele está indo em outra API obter dados para poder montar o response. Esse papel é papel de client e não de handler. Então a gente vai criar um client e vai fazer com que o client assuma essa responsabilidade, removendo trechos de código desse método e colocando num outro método. Então vamos começar a fazer isso criando o nosso diretório client, que a gente ainda não tem aqui na aplicação. Dentro do diretório client, a gente vai criar um arquivo novo. Se a gente disser que ele é Power Stats Client, a gente vai limitar o uso desse client à obtenção de Power Stats. Mas conforme a gente tinha planejado no começo do nosso exercício, a gente vai acessar duas rotas, Power Stats e Biography. Então eu acho que talvez a gente devesse deixar esse client aqui um pouco mais genérico e chamar ele de Super Hero Client. Porque aí a gente consegue, aqui dentro, sem contrariar o nome que a gente deu, colocar funcionalidades específicas. Então, Super Hero Client, o arquivo, ele já nasceu aqui com a indicação do package client, porque ele está dentro do diretório client. Quem fez isso por nós foi a nossa IDE. A gente vai, então, agora criar o método que a gente acha que deve assumir a responsabilidade de obter os dados dos Power Stats dos Heroes. Para isso, a gente vai escrever aqui func, que a gente já viu que o jeito de criar método aqui no Golang é escrevendo func primeiro e depois colocando o nome do método. Então, o nome desse método vai ser getPowerStats. Está feito o nosso método. Uma observação cabe aqui, né? É que você define nome de método em Java com letra minúscula. O StackSpot já ajudou a gente a entender essa diferença aqui no Golang, especificando que é o seguinte: quando você quer usar o método somente dentro do próprio package, você define ele com letra minúscula. Quando você quer exportar o método, é uma expressão que se usa aqui em Golang, não se usa esse mesmo jargão em Java, mas aqui a gente diz exportar o método. É tornar aquele método acessível fora do package. Quando você deseja fazer isso, você define o método com letra maiúscula. É o que nós estamos fazendo aqui. Agora sim, esse método é específico para a obtenção de Power Stats. Quando a gente for trabalhar com Biography, a gente vai passar o ID do Super Hero e vai indicar que a gente quer obter a biografia dele. Não é o caso aqui. Aqui a gente quer os Power Stats. Então agora vamos começar a escrever o nosso método com base no que a gente vinha fazendo aqui no handler, que está repleto de responsabilidades que não são desse método. Vamos lá então. Primeiro, a montagem da URL. Vamos transportar isso aqui para lá. A gente vai começar a receber um monte de warning aqui, porque afinal de contas a gente está tirando pedaços do método, então a nossa IDE, através da compilação, ela vai pirar com isso que a gente está fazendo aqui, mas não tem problema, depois a gente conserta. Vamos lá para o Super Hero Client, para o nosso método getPowerStats, e vamos colar aqui a linha que monta a URL. E aqui também nós já conseguimos ter alguns warnings. Esses warnings são relativos, primeiro, a URL que não está sendo utilizada, é uma variável que foi definida e ninguém está usando. E depois, a referência que nós estamos fazendo aqui ao token e ao character ID, que a gente não tem essa variável em lugar nenhum aqui dentro do nosso método ou dentro do nosso package. Vamos então colocar essa expressão aqui dentro e vamos definir o tipo de ambas, que é string. E assim a gente já resolveu um problema. Mas não é só isso que o método faz, né? O método monta a URL para poder disparar um get contra uma outra API, contra a API Super Hero. Nós vamos então agora continuar copiando aqui os pedaços que faltam para a gente poder concluir o nosso objetivo. Olhando atentamente para esse método aqui, a gente vai avaliar que não tem quase nada aqui
que a gente vai precisar criar lá no outro método, porque o que ele está fazendo aqui é utilizando a URL que a gente já definiu lá e fazendo um get baseado nessa URL. O único problema da gente transportar esse método para lá está exatamente aqui, olha. Ele trata o erro, ele trata a existência de erro de forma a testar se o erro está nulo ou não. Se o erro tiver diferente de nulo, ou seja, deu erro na hora de acessar, ele vai lançar um erro aqui, ó, HTTP error. Isso para nós é bastante diferente do que a gente faz em Java, mas eu não vou me preocupar de entender isso agora, porque está funcionando. Depois a gente procura compreender. Afinal de contas, o nosso objetivo é não cair na vibe code. A gente precisa entender tudo que está sendo feito aqui, mas nesse momento a preocupação não é entender a sintaxe por trás do que está acontecendo. A gente quer é transportar a responsabilidade para lá, não vamos sair do nosso objetivo. Só que, pelo menos uma coisa a gente vai precisar anotar aqui. Quando ele cria esse error, ele utiliza uns elementos que talvez a gente não vai encontrar lá no get power stats. Um deles é esse W aqui. O que é esse W? Para que serve esse W? Depois, quando ele monta o erro, ele monta o erro passando o W, que eu absolutamente não sei o que é. Depois ele passa uma string e em seguida ele passa o próprio erro aqui, HTTP status internal server erro, que deve ser o status do erro que foi retornado. Bacana, isso aqui tá ótimo, tá lindo. Eu acho que deve ser assim mesmo, só que esse W aqui, a gente provavelmente não tem lá. Eu não me lembro de ter declarado nada com o nome W. Vamos verificar quem é esse cara aqui. Vamos clicar em cima dele, apertando Ctrl, e ele leva a gente até onde esse W está definido. E a gente vai ver que o W é o response writer. Esse response writer, ele interessa para nós pouco ou nada lá no método novo, porque o response writer, sim, é uma estrutura que vai ser utilizada aqui dentro do Superhero Handler, porque ele representa o response que o Superhero Handler vai entregar para o nosso cliente. Então, a gente não vai levar isso aqui para lá, definitivamente não vamos levar isso para o método novo. Portanto, esse W aqui a gente não vai utilizar lá. Então, vamos adotar uma abordagem diferente para a construção desse método, para onde a gente vai levar ele. Vamos fazer o seguinte, lá, para tornar as coisas mais fáceis, depois a gente avalia se realmente é isso que a gente quer fazer, mas para tornar as coisas mais fáceis, vamos sempre retornar um power stats. Eu acho que você notou aqui que o retorno desse método aqui, quando dá tudo certo, é esse resp aqui, ó, né? Esse resp é obtido através do get que é feita lá na API Superhero. Isso é um response completo, é com tudo, com código de erro e tal. Para nós aqui no Handler, não interessa nada disso não, a gente só quer retornar o corpo. O nosso objetivo aqui no Handler é retornar aquilo que nós obtivemos lá na API Superhero, mas não tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir lá no método que a gente está criando agora, uma variável que represente o retorno que a gente quer do nosso cliente para o nosso handler. Então, aqui no nosso getPowerStats, nós vamos definir aqui uma variável que represente o PowerStats. PowerStats. E esse PowerStats ele é do tipo PowerStats. A gente tem muita sorte de ter uma ideia tão eficiente aqui, né, que a gente escreveu o nome do struct que a gente quer utilizar, ele já importou aqui o package, que no nosso caso é model, e a gente vai ter sempre essa variável aqui. Ela, por enquanto, ela está nula, e ela pode permanecer nula caso a gente encontre algum erro, mas o objetivo é preenchê-la com o retorno do nosso get, que nós vamos fazer lá na API Superhero. Bacana, então o que a gente vai fazer agora aqui é, já que nós já temos a URL pronta, é a gente disparar o nosso get lá no API Superhero. Vamos fazer isso então. O nosso response e um possível erro, eles serão obtidos através do, como está lá na outra classe, você pode ver aqui, ou classe, já falei de novo, né? Classe, não é classe. Está aqui, ó. A gente vai copiar isso aqui, na verdade vamos recortar
e vamos levar lá para o nosso cliente. Ó. A gente vai ter o response, que seria o power stats, e vamos ter aqui o erro. E como é que a gente vai preencher essas duas variáveis? Através do get, que nós vamos fazer utilizando a URL que está aqui em cima. Até aqui bacana. Agora nós vamos tratar a possibilidade de alguma coisa ter dado errado aqui. Porque existe essa possibilidade, né? A gente pode ter aqui a presença de um erro. Então, se o erro não estiver presente, ou seja, se ele estiver nulo, que é o que a gente está verificando aqui, então nós vamos retornar o nosso power stats que no caso vai ser vazio, né? O nosso power stats não vai ter nada, porque o erro está, lembre-se, diferente de nulo, ou seja, tem erro, há a presença do erro, e vamos então fazer com que alguém tenha alguma informação aqui sobre o que aconteceu. FMT, é o format, erro. E aqui nós vamos colocar a mensagem, erro no get. Mais simples possível, porque depois você enfeita aí do jeito que você achar mais bacana. Pronto, eu acho que isso aqui resolve o nosso problema. A gente já viu que é comum também, a gente, utilizando os exemplos que o StackSpot deu para nós, é comum você usar o defer resp body close. A gente em algum momento vai compreender para que serve isso aqui, mas não é a ocasião agora. Aqui ele está dando vermelhinho, too many arguments to return. Isso aqui é perfeitamente compreensível, né? Se você der um return, isso funciona em Java e funciona aqui em Go também. Se você der um return dentro do método, quem está retornando isso é o seu método. Como você não previu retorno nenhum para o seu método, o que seria, existe uma relação em Java com, nesse caso que nós estamos abordando aqui, que seria, você aqui na frente em Java disse que o método era void. Então você não pode retornar nada. Nesse caso, a indicação de que o método é void aqui em Go parece ser o fato de você não indicar retorno nenhum para o método. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir o retorno. O que o nosso método retorna? O que a gente quer, o que a gente gostaria que ele retornasse? Bom, ele vai retornar aqui o power stats e vai retornar o erro. Um ou outro pode ser nulo. O power stats pode ser nulo ou o erro pode ser nulo. Se der sucesso, o erro vai ser nulo e o power stats vai vir preenchido. Se der erro, então o erro vai vir preenchido e o power stats vai vir nulo, mas os dois vão ser sempre retornados. O nosso método aqui está ficando um pouquinho diferente da lógica que estava definida lá dentro do handler, mas é o que está dando para fazer, né? Vamos seguir e ver aqui se a gente tem sucesso. Agora que a gente já tem aqui a nossa possibilidade de retornar um erro, ou seja, nosso get falhou, a gente vai retornar um power stats vazio e vamos retornar o erro, isso aqui está mais do que resolvido. E se der tudo certo? E se a gente realmente conseguir bater lá na API e obter o resultado que a gente queria? Aí, nesse caso, a gente vai retornar do jeito mais elegante que tem, um power stats. É isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai escrever aqui o retorno caso dê certo. Se der certo, a gente vai retornar o quê? Aqui seria uma boa ideia a gente testar o status code retornado pela chamada que a gente vai fazer na API Superhero. E quando a gente faz a chamada, o nosso response, ele deve guardar o status code nele. Então a gente pode testar esse status code if resp status code for diferente de OK. É exatamente isso que eu gostaria de testar. Porque para mim só serve OK, né? Eu quero receber um 200 OK, e se eu receber um 200 OK, significa que eu realmente consegui trazer os power stats de algum hero. Então aí, beleza. Mas eu quero tratar exatamente o oposto. Eu quero tratar se for diferente de OK. Qualquer coisa que for diferente de OK, para mim, não serve. Então eu vou dar aqui um return. E nesse return eu vou retornar os power stats e vou retornar um erro.
com o status code que eu obtive. Agora sim, agora que eu estou em paz, eu sei que se eu cheguei até aqui é porque eu não passei nenhum desses returns que eu coloquei anteriormente, ou seja, não peguei erro nenhum. Agora eu posso ficar tranquilão para poder ler o corpo do retorno que eu obtive da API Superhero. A minha ideia é sempre me ajudando aqui, sugerindo código, né, com a IA. E eu não quero cair na VABcode, então todo código que ela sugere aqui, eu posso dar um tab para aceitar ou não. Nesse caso, eu dei o tab para aceitar, porque é exatamente o que eu quero fazer. Body e air, ou seja, duas variáveis que eu vou atribuir da seguinte forma. Eu vou atribuir dando um read all no response. Né? Mas acontece que a IDE sugeriu e eu já estou verificando que o que foi sugerido pela IA da IDE já veio depreciado. Isso aqui está com essa linha no meio aqui que indica que isso não se usa mais, está depreciado. Se não se usa mais, então eu vou perguntar da minha IA, que está baseada nesse momento num agente especializado em transição de Java para Golang. Eu vou perguntar da IA o seguinte: o que está depreciado e como substituir? A resposta aqui foi rápida, né? Ótima pergunta. Você está usando o método IOUtil. Aí ele está dizendo que isso aqui foi depreciado realmente. Ó. E o certo agora é usar read all. Então é exatamente o que eu vou fazer. O código que foi sugerido pela IA da IDE vai ser substituído pelo código que foi substituído pela IA que eu confio mais. Até porque eu não quero usar código depreciado numa coisa nova, né? Se é novo, vamos fazer tudo novo. Então, beleza, eu testo aqui, eu atribuo a variável pelo read all. O que é esse read all? Estou lendo tudo que está dentro do body do meu response. Então, a partir de agora, essa variável body aqui vai ter o conteúdo que veio no body do response. E o erro vai ter o conteúdo que veio no erro do response. Bacana. Agora que, através do read all, eu obtive o body e o erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir o que retornar caso eu tenha erro, caso o erro esteja diferente de nulo. Eu vou meter aqui um if, erro diferente de nulo, ou seja, tem erro. O que eu faço com isso aqui? O que eu retorno nesse caso? Eu vou retornar o power stats e vou retornar um erro. Bacana. Agora que eu possivelmente li o body ou não, né, depende, porque se eu tive problema na hora de ler o body, eu vou mandar um return aqui e o meu método vai ser interrompido, ele não vai prosseguir. Mas se ele não passou por nenhum desses 3 returns, é porque eu estou muito lindo na foto e eu posso continuar com o objetivo do método, que é retornar o power stats. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o unmarshal, ou seja, eu vou pegar o body do meu request e vou tentar montar um power stats com base no meu struct. Ou seja, eu vou usar esse método unmarshal, que vai pegar o body, que é um JSON, e vai construir uma instância do meu struct baseado nesse JSON. Agora sim, agora eu posso retornar com segurança o meu power stats. Aqui a gente tem um import não utilizado. E finalmente, se eu caio aqui, eu retorno o power stats nulo e um erro. Se eu caio aqui, retorno o power stats nulo e um erro. Aqui a mesma situação. E nesse outro teste a mesma situação. Agora, e se eu não entrar em nenhum desses returns? Aí eu finalmente chego aqui no santo grau, aqui eu chego no final do método e eu vou retornar o meu power stats. E o erro, com certeza, vai ser retornado nulo. O método está refatorado. Então a gente sabe que ao invocar esse método, nós vamos obter aqui
o power status e um erro. Agora voltamos para o handler. O que a gente não precisa mais nesse handler aqui? A gente ainda precisa do token, porque a gente vai passar o token na chamada do método do client. A gente não precisa mais disso aqui. Não precisamos mais desse close body. Não precisamos mais ler o corpo da resposta, porque o corpo da resposta está sendo lido no client. A gente precisa tão somente da parte final, que é aquela em que eu pego o power stat e faço um passe para JSON para devolver para o cliente da minha API, aquele cliente que mandou o request para mim. Agora, se eu vou fazer um encode nesse power stats aqui, eu preciso ter o power stats. Quem vai me dar esse power stats? Exatamente o método do client, que é o superhero, como é o nome dele? getPowerStats, esse cara aqui. Então, através da chamada do método getPowerStats do client, eu devo obter aqui o PowerStats e o erro. É o que o meu método retorna. Se a gente vai lá no método, a gente observa que ele retorna aqui um PowerStats e um erro. Muito bem, então eu posso utilizar isso para testar se correu tudo bem na chamada desse método. Eu vou escrever aqui, se o meu erro for diferente de nulo, ou seja, deu alguma zebra ao receber o resultado lá do meu client. Eu não estou preocupado com o que o client fez relativamente à API Superhero, porque isso agora é uma atribuição do client. Eu estou meramente tratando do que eu recebi do meu client. Se o meu client disse que teve erro, então isso aqui não é problema meu, mas de qualquer forma eu tenho que lidar com isso. Então eu vou mandar um internal server error aqui e vou dizer o seguinte: HTTP error, o W, né? Que é a nossa, a gente já viu que o W corresponde ao nosso writer, esse cara aqui, response writer. Vou mandar aqui uma mensagem e finalmente aqui embaixo, onde eu não mudei nada, eu só faço um encode para pegar o objeto que eu recebi lá do meu client, que é um struct, tá aqui o nosso struct, aqui, olha. Transformar ele no JSON e devolver no meu response, bem aqui. Então isso tudo deve estar funcionando e a gente vai testar agora. Vamos então testar a nossa API enviando um request para ela com o nosso Insomnia. O mesmo request que a gente estava usando antes de dividir a responsabilidade, nós vamos utilizar agora. Ou seja, a gente não espera que o comportamento da API mude ou a resposta seja diferente, não é isso que a gente espera. A gente espera que ela continue funcionando do mesmo jeito, só que dessa vez com o código aprimorado. Vamos enviar para lá um request e vamos verificar que o resultado é exatamente o mesmo. Para resumir o nosso sucesso, o que nós fizemos aqui foi tirar toda a responsabilidade de client de dentro do render, transferimos para aquele que é efetivamente o client, tratamos todas as possibilidades de erro que poderiam ocorrer. Logicamente, programadores Java escrevendo Go, a gente não tem ideia de se a gente está fazendo a coisa certa, né? Pode ser que tenha alguma coisa mais parecida com try-catch, mas o que parece ser o mais simples de fazer foi isso aqui. E está funcionando. O objetivo nosso na nossa próxima aula é a gente incluir aqui mais uma rota, que é a rota de biography. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente tentar incluir uma nova rota, a gente ainda vai verificar que a gente poderia ter simplificado esse código e ter tornado ele mais aderente ao princípio do open close, ou seja, aberto para extensão, fechado para alteração. A gente só vai verificar isso quando a gente quiser crescer a nossa API e notar que a gente vai ter que acabar editando algumas linhas ou mexendo em alguns métodos aqui que a gente não gostaria de mexer se a gente tivesse feito tudo direitinho como manda o figurino. Então, a gente agora atuou no S do Solid, agora nós vamos atuar no O do Solid. Até a próxima aula.